Se você tem epicondilite medial, que é aquela dor bem em cima daquele ossinho, quando você aperta dói ou quando você faz alguma força também incomoda, 3 manejos para você fazer para melhorar essa dor. Sendo o primeiro, você abraça o seu polegar e faz um desvio para a extensão do seu punho. Então, punho, faça uma extensão e jogue em cima dessa parte de rolamento da barra de supino, bem essa região do meio do seu antebraço. E vai rolar 3 séries de 30 segundos, curtinho, de maneira contínua, para poder fazer uma autoliberação dessa área dos músculos flexores do seu antebraço. Antes do segundo exercício, nós precisamos saber se a sua epicondilite é medial, pois nós temos 2 tipos de epicondilite. Tanto a medial, que vem mais nesse ossinho de dentro, vamos dizer assim, e a lateral, que é nesse ossinho de fora. Só que as duas vão te gerar a principal incapacidade, que é de fazer força com a mão ou de segurar objetos mais pesados. Também na rotina de gerar mais o movimento de digitação do computador ou também ficar no celular. Então é importante a gente entender se é a medial ou se é a lateral. Nesse vídeo a gente vai falar mais precisamente da medial. Então são 3 testes que eu vou te passar aqui para você identificar se realmente é isso que está acontecendo com você. O primeiro teste é o de força. Então você vai fletir a sua mão, vai fazer um movimento de preensão e firmar, e vai com a outra mão você vai fazer força para fora, empurrando o seu punho para esse movimento. Automaticamente você não deixa esse movimento acontecer. Então empurra com uma mão e faz força com a outra. O que eu quero que você sinta? Que você está trabalhando essa musculatura, mas se vier associado à força mais a dor bem especificamente nesse ossinho, já é um sinal positivo de epicondilite medial. O segundo teste é o da palpação. Então, se você vier com o cotovelo estendido e pressionar esse ossinho, claro que com uma força moderada, porque qualquer força maior vai incomodar porque é um osso. Mas você estendendo o seu cotovelo e gerando uma pressão leve, já tem uma sensibilidade alta, automaticamente é positivo também para epicondilite medial. O terceiro teste é o do alongamento. Se você, no caso, apoiar a sua outra mão nos dedos e puxar o seu punho para trás, sentir que faz um alongamento da musculatura, isso é o normal, mas que no final desse alongamento você tem uma sensibilidade maior desse ossinho também da parte de dentro, automaticamente é positivo para uma epicondilite medial. Tem um quarto que é muito leve, que dependendo pode acontecer de você ter uma sensibilidade ao passar o braço sobre a camiseta e a camiseta, pelo fato de atritar nessa região, já gerar um incômodo. Mas aí com certeza você está com uma epicondilite medial. Então agora vamos para os outros exercícios. Eu vi aqui que você ainda não deixou seu like e não se inscreveu no canal. Você vai ter uma epicondilite. Vamos para o outro exercício. Vamos precisar aqui de um querobel, certo? Então segura aqui na alça do querobel e faz uma sutil extensão com uma extensão da mão, certo? Dessa maneira. Você vai travar com a mão fechada embaixo do cotovelo e vai sustentar de maneira isométrica nessa posição de flexão. Automaticamente, toda essa tensão muscular vai gerar o que a gente chama de uma ancoragem. Então, a epicondilite, ela tem que, tanto a lateral quanto a medial, ela tem que ser tratada através de fortalecimento. Porque o que acontece? O músculo, ele se ancora no tendão e o tendão se ancora no osso. Se você não mantém uma tensão sadia, que seria, no caso, exercícios terapêuticos, para poder estimular essa ancoragem, automaticamente ela não vai tratar nunca. Então, diversas pessoas lá no consultório também vão achando que só pelo fato de não treinar irão melhorar da dor, mas muito pelo contrário. Você precisa treinar, mas de uma maneira muito específica para essa dor sim melhorar, por conta da ancoragem. Então, quanto mais você treinar o seu antebraço com exercícios terapêuticos, mais rapidamente essa epicondilite vai melhorar. Nesse de flexão isométrica, pode manter 3 séries de 30 segundos isométricos. O terceiro exercício é para quando sua dor já estiver melhor
e aí sim você pode incluir este com movimento. Então, imaginemos aqui que tenha uma polia, tá? Estou simulando aqui com um TeraTube. Eu vou tirar essa polia, então vou gerar uma tensão e automaticamente vou fazer o movimento, ó, de flexão, certo? Para poder gerar a conexão. 3 séries de 20 repetições para poder manter bem ativa essa capacidade da ancoragem do músculo sobre o tendão e tracionando para dentro. Nunca fazendo em pronação, porque senão você também hiperativa o pronador. Isso faz com que tenha um pico muito maior e desnecessário nesses músculos flexores. Espero então que esses 3 exercícios te ajudem a melhorar essa epicondilite medial e que você consiga treinar melhor. Aqui no canal temos outros vídeos com dicas de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com aquele amigo que sempre reclama de epicondilite.